A paz do Senhor Jesus, meus queridos, honras e glórias ao poderoso nome do Senhor Jesus. Aqui estamos para uma vez mais estudarmos a Sagrada Escritura. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson. Eu quero convidar você a, juntamente comigo, orarmos ao Senhor nosso Deus, nos comunicarmos com o Senhor através da oração. Querido Deus, queremos exaltar o Teu nome. Reconhecemos que o Teu nome está acima de todos os nomes. Pai eterno, em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor, eu quero pedir ao Senhor, toma a direção desse estudo bíblico. Ó Deus, nos revela a Tua palavra, nos ensina a Tua palavra. O Espírito Santo venha abençoar todos aqueles que hão de ouvir a Tua palavra através desse estudo bíblico. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por meio ou por intermédio do nosso Mestre Jesus. E hoje nós estaremos estudando a palavra do Senhor, submisso ao tema o avivamento espiritual pelo mundo. Eu quero convidar você a ser o mais novo inscrito no nosso canal, né? Esse é o canal Embaixadores de Cristo. Será um prazer muito grande para nós ter você fazendo parte dessa família maravilhosa. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, se quiser, tem liberdade para fazer algum comentário, se quiser sugerir algum estudo bíblico, fique à vontade. Nós estamos estudando lições da Escola Bíblica Dominical e as lições são baseadas na palavra do Senhor. Hoje nós estaremos estudando, nós não estamos no momento tendo condição de estudar as lições atuais. Nós estamos estudando lições que já foram passadas na nossa congregação, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela continua falando sempre aos nossos corações e Deus sempre vem trazendo revelações diferentes, entendimentos diferentes. E a palavra de Deus, hoje, nós vamos estudar a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel. Mas vamos por etapa, né? Como eu disse, o tema do nosso estudo é o avivamento espiritual no mundo. Textual diz assim: e mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Essa palavra está em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. Depois você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia. Verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Abro parênteses para dizer que nós estamos estudando nesse trimestre, ou nesse primeiro trimestre de 2023, essa revista aqui, essa lição, esse tema aqui, ó, Aviva, Senhor, a Tua obra. E dentro desse tema, ou submisso a esse tema, nós já estudamos outros temas maravilhosos, ou seja, já falamos sobre o que é avivamento espiritual, já estudamos sobre avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus, o Espírito Santo na vida de Estevão, o Espírito Santo no ministério de Pedro e assim por diante. Se você tiver curiosidade, você pode estar acessando aí esse mesmo canal, você pode estar acompanhando os outros vídeos que já foram gravados sobre a palavra do Senhor. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Ou seja, somente através do Espírito Santo de Deus é que o mundo pode experimentar o verdadeiro
avivamento. E esse avivamento causado pelo Espírito Santo, ele vem mediante, porque tem a ação de Deus, tem o interesse de Deus. Lembra quando Jesus ressuscitou? A palavra de Deus nos diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, ou quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, de cima para baixo. Esse véu era uma cortina, né, que impedia, esse véu era uma cortina que tinha no tabernáculo, né, no santuário, onde somente o sumo sacerdote podia entrar para oferecer sacrifício a Deus em favor da nação de Israel. E quando essa cortina se rasgou, era Deus mostrando que a partir daquele momento, tanto judeu quanto grego, tanto judeu quanto gentio, qualquer pessoa, em qualquer geração, em qualquer parte do mundo, poderia ter oportunidade, passaria a ter livre acesso à presença de Deus. Ou seja, nós temos livre acesso à presença de Deus. Deus, primeiramente, partiu do Senhor o interesse em ter essa comunhão com o homem, restaurar a vida espiritual do homem. Mas o homem precisa usar a fé, o homem precisa nascer de novo, o homem precisa ter a presença do Espírito Santo. E aí esse avivamento começa a existir na vida do homem e da mulher. Ezequiel capítulo 37, versículo 7 até o versículo 10, e Ezequiel capítulo 45, do versículo 1 até o versículo 59. Aí você pode estar acompanhando na sua casa depois esses textos bíblicos. Vou repetir: Ezequiel capítulo 37, versículo 7 até o 10, e também 47, versículo 1 até o versículo 9. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aí depois nós vamos partir já para Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém.
Oh, maravilha de Deus! Eu reconheço que existem textos bíblicos, a princípio, de difícil interpretação, mas através de um estudo bíblico, que você que está me ouvindo nesse momento, através de um estudo bíblico que você realizar na sua casa, usando, se você tiver recurso, né? Se você tiver condição de usar uma Bíblia de estudo, é melhor, é bom. Se você tiver condição de usar 2 ou 3 Bíblias de estudo, melhor ainda. Se você tiver condição de comprar um dicionário, uma enciclopédia, livros que falam da palavra de Deus, comentários bíblicos, isso vai te ajudar muito a entender a palavra do Senhor. Sem contar que hoje nós temos o recurso da internet, temos o Google, né? E assim por diante. Então temos condição de entender através do Espírito Santo, através de santos homens de Deus compromissados com a palavra do Senhor, que tem que procurar trazer o significado exato da Sagrada Escritura, porque tem isso também, né? Porque não são todos que têm esse compromisso com Deus de trazer o verdadeiro significado da palavra do Senhor. Então peça orientação ao Senhor. Deus vai te esclarecer a palavra. Pois bem, hoje nós iremos estudar sobre o avivamento espiritual no mundo. Nós já estudamos sobre o avivamento na igreja primitiva, já estudamos sobre o avivamento na vida de Estevão, na vida de Pedro, já estudamos como Deus agiu na igreja primitiva. O Senhor Jesus, ele foi para o céu, como está escrito em Atos dos Apóstolos. Jesus ressuscitou. Jesus ficou 40 dias com os seus discípulos, dando as últimas instruções para ele. Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque Jesus prometeu que iria enviar poder sobre ele, revestimento de poder, autoridade, para eles expulsarem demônios, curar os enfermos, realizar a obra missionária. E isso se tornou realidade. E a palavra de Deus nos diz que veio a perseguição sobre a igreja primitiva, porque era um movimento novo, era algo diferente. O povo não estava habituado com aqueles acontecimentos. Paralíticos andando, cego vendo, surdo ouvindo. A palavra de Deus nos diz que era tantos milagres. A palavra do Senhor nos diz que Deus derramou tanta unção na vida de Pedro, que as pessoas acreditavam que Pedro era um santo homem de Deus. As pessoas tinham tanta fé no poder de Deus na vida de Pedro, que eles chegavam a um ponto até de algumas pessoas, de colocar outras pessoas que estavam doentes, eles colocavam na rua, a fim de que a sombra do apóstolo Pedro, quando passasse sobre essas pessoas então fossem curadas. Então houve muitos movimentos na igreja primitiva, movimentos do Espírito Santo que causaram uma repercussão muito grande, e o nome de Jesus foi glorificado, o nome de Jesus foi conhecido, o nome de Jesus foi reconhecido. Os apóstolos eram perseguidos pelos judeus, porque os judeus não reconheciam. Alguns judeus, não eram na sua totalidade, porque alguns se converteram a Cristo, alguns reconheceram que Jesus era o Messias verdadeiro. E aí teve muitos avivamentos, né? A palavra de Deus nos diz que um dia o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, né? Na cidade de Éfeso, e lá o apóstolo Paulo ele encontrou alguns crentes, e esses crentes conheciam apenas o batismo nas águas realizado pelo profeta João Batista. Muitas pessoas na época de João Batista se converteram a Deus através da pregação de João Batista, porque acreditavam na salvação, porque acreditavam nas palavras de João Batista. E João Batista deixava bem claro, né? Eu batizo com água para o arrependimento, mas o que vem após mim batizará vocês com fogo. Aleluia! Então o apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, conheceu alguns crentes que eram batizados nas águas e que já tinham ouvido falar ou conheciam apenas o batismo nas águas, realizado por João Batista. Aí a palavra de Deus nos diz que
o apóstolo Paulo orou sobre esses irmãos, colocou as mãos sobre eles, e os irmãos foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. E aí nós saímos ali do primeiro século, né? Já entramos no segundo século e o avivamento continuou. E nós louvamos a Deus que esse avivamento, iniciado, realizado através do Espírito Santo, esse avivamento alcançou, se espalhou várias partes do mundo, vários continentes do mundo. Porque quanto mais matavam cristãos, mais outros cristãos iam surgindo, iam acreditando naquela palavra, iam se convertendo, entregando as suas vidas a Cristo. Introdução. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo. No século XVIII e XIX, no século XX, também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Glória a Deus. Deus deu uma visão maravilhosa para o profeta Ezequiel. E o comentarista da lição nos diz que Deus ele realizou um grande avivamento, né, em vários continentes do mundo. E ele também diz que, ele diz aquilo que eu também creio, né, que antes do arrebatamento da igreja, antes da volta do Senhor Jesus, a palavra arrebatamento significa ser tirado com força, ser tirado às pressas. E eu particularmente creio, respeito, né, aos irmãos que creem de uma forma diferente, mas eu creio que a igreja do Senhor Jesus será tirada desse mundo antes da grande tribulação, antes da manifestação do anticristo. O anticristo vai ser um líder espiritual que vai vir se apresentando ou se dizendo ser o Messias verdadeiro. Se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre essa palavra, na sua casa você pode ler o livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 27, mas você pode ler todo o capítulo também. E você também pode ler outros, você pode ler o livro do profeta Daniel todo, mas tem alguns livros ali que falam mais precisamente sobre o anticristo, alguns capítulos ali, né? Principalmente capítulo 9. E eu aconselho você ler também, ou principalmente, o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, que é o capítulo um dos capítulos principal, ou talvez o principal, que trata sobre o anticristo. E a palavra de Deus nos diz, né, que Deus, ele continua derramando o seu Espírito, o Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que creem nessa palavra. O avivamento no tempo do profeta Ezequiel. Eu vou tentar ler aqui só o tema, para a gente ter condições de concluir nosso estudo, assim, num tempo viável. O avivamento no tempo de Ezequiel. Calamidade e restauração de Israel. Irmãos, Deus usou muito o profeta Ezequiel. A palavra de Deus nos diz que a nação de Judá, o povo de Jerusalém, foi levado como prisioneiros para a Babilônia e ali permaneceram 70 anos. E o profeta Ezequiel, que era um jovem, que veio de uma família de sacerdote, foi morar em Ezequiel. Segundo a história, eles caminharam cerca de 1.000 quilômetros de Jerusalém até Babilônia. E lá em Babilônia, Ezequiel foi morar próximo a um rio. Morava em um assentamento. E ali Deus começou a entregar revelações maravilhosas para o profeta Ezequiel. E Ezequiel, entre várias visões que o profeta, entre várias revelações que o profeta Ezequiel teve, existe um aqui que
vou compartilhar com os irmãos é sobre o vale de ossos secos, que inclusive é o texto bíblico que nós estamos usando para o nosso estudo. O vale de ossos secos. O profeta Ezequiel ele teve uma visão, e nessa visão ele viu um vale, e nesse vale ele viu vários cadáveres, ele viu várias caveiras, ele viu vários ossos, e esses ossos estavam separados uns dos outros. E aquela visão do profeta Ezequiel significava que, resumindo, significava que Israel estava morto espiritualmente, mas que Deus, no futuro, iria restaurar Israel. Essa visão do profeta Ezequiel tem vários significados, mas os dois significados principais são esses. Primeiro, essa visão significa que Israel iria ser restaurado como nação, porque depois do cativeiro babilônico, Israel deixou de ser uma nação como antes, tendo um rei, tendo estatutos, regras, assim, tudo aquilo que uma nação precisa ter, Israel deixou de ter. E a história nos mostra que só no ano de 1947, através da ONU, é que Israel voltou a ser uma nação. Então aí a gente vê o primeiro cumprimento dessa profecia, ou dessa visão do profeta Ezequiel capítulo 37, aquela visão em que os ossos foram restaurados. Como não temos tempo para entrar em detalhes, você pode estar acompanhando através da Bíblia Sagrada essa profecia. E outro significado é a restauração de Israel, a restauração espiritual, porque Israel está espalhado pelo mundo fisicamente. Israel está morto espiritualmente, porque lhe falta a presença do Espírito Santo, porque eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o verdadeiro Messias. E a palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 19 de Apocalipse, a gente vê ali quando Jesus Cristo se apresentar a Israel e o anticristo tentar destruir Israel vai clamar a Deus e Jesus vai vir e Israel vai reconhecer que Jesus ele é o Messias verdadeiro. Você pode estar lendo isso em Apocalipse capítulo 19 e também no livro do profeta... esqueci, me fugiu o nome aqui do profeta... um dos profetas... Zacarias, perfeitamente. Um dos profetas menores, que é o profeta Zacarias, ele também profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele fala que quando Jesus vier, os seus pés irão pisar sobre o Monte das Oliveiras e esse monte vai se partir em meio. Então Israel estava morto espiritualmente. E Deus deu essa visão para o profeta Ezequiel. E felizmente, irmãos, nos dias de hoje, existem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente nesse mundo. Existem pessoas que nunca conheceram o Evangelho, mas têm a oportunidade de conhecer o Evangelho, mas se recusam a conhecer o Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho, a gente está falando das boas novas, os 4 evangelhos que falam da vida, do ministério, da salvação do Senhor Jesus. Conhecer toda a Bíblia Sagrada. Então essas pessoas estão como ossos secos, estão mortos espiritualmente. Existem aqueles que já provaram da água viva, que já provaram do Espírito Santo, mas infelizmente foram vencidos pelo mundo, foram vencidos pelo pecado, foram vencidos pelo diabo e estão no mundo como vale de ossos secos. E Deus tem desejo de restaurar a vida espiritual dessas pessoas. Se você se encontra nessa situação,
Eu quero que você saiba que o teu Deus, o Deus que você crê, porque às vezes você está nessa situação, assim, porque tem pessoas que estão mortas espiritualmente, mas ele não deixou de confiar em Deus, ele não deixou de acreditar na existência de Deus, ele não deixou de acreditar na existência do Senhor Jesus. O que acontece é que a partir do momento que a pessoa tem uma recaída espiritualmente, essa pessoa fica sem força para se reerguer novamente. E é nessa hora que você está me ouvindo, que se porventura você se encontra morto espiritualmente, clame a Deus, diga para Deus: Senhor, me renova espiritualmente, perdoa os meus pecados, me restaura espiritualmente, eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo. E o profeta Ezequiel, ele viu sim um vale de ossos seco. E nessa visão ele pôde ver a ação sobrenatural do Espírito Santo, quando Deus fala com o profeta Ezequiel, né? Profetiza, Ezequiel. E Deus pergunta para o profeta Ezequiel: Ezequiel, na sua opinião, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Então ele começa a profetizar e várias partes do corpo que estavam se espalhados, né? No caso, os ossos começaram a se juntar uns aos outros. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você que está me ouvindo nesse dia, saiba que você também pode ser usado por Deus para profetizar a palavra do Senhor. Sim, através da sua vida você pode ser um canal de bênção. Deus pode usar a sua boca, Deus pode usar as palavras dele na sua boca para profetizar perdão, restauração espiritual, salvação, vida onde há morte. Se Deus tem levado você ao lado de pessoas que estão mortas espiritualmente, incentive essas pessoas, mostre para elas que existe um Deus que perdoa, que restaura espiritualmente, um Deus que conforta, um Deus que dá alegria, um Deus que muda o cativeiro. Mudar o cativeiro é mudar a situação desfavorável para uma situação favorável. É Deus honrar a fé daquele que crê. Então, e se por um lado, você que está me ouvindo nesse dia, você se sente como esses ossos que estavam se espalhados, se por um lado você se sente morto espiritualmente, o Espírito Santo ele tem esse poder de restaurar a sua vida espiritual. Creia, não continue do jeito que você está. Não fique do jeito que você está. Existe um Deus que pode todas as coisas, inclusive mudar o quadro da sua vida espiritual. E se você já é uma pessoa viva espiritualmente, glória a Deus por isso. A palavra do Senhor nos diz, né, que quem está de pé, cuide para que não caia. Continue firme na presença do Senhor Jesus. Continue todo dia lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, ouvindo louvores, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que mantenha a sua chama acesa. O rio das águas purificadoras. O rio das águas purificadoras. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão, nessa visão ele viu o templo e debaixo do templo ele viu que saía um rio. E ele conta, né, que ele entrou nesse rio e as águas começaram a cobrir o seu calcanhar, que no caso o seu tornozelo. E aí Ezequiel, quanto mais andava, quanto mais se aprofundava nesse rio, o rio chegou um momento que a princípio o rio começou a tomar conta do seu tornozelo, começou a tomar conta dos seus pés, né? Olha o que ele diz aqui, no versículo 2, Ezequiel 37, 2. E ele me tirou pelo caminho. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas
águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Ou seja, quanto mais Ezequiel ia andando, as águas iam subindo, as águas tomaram conta dos seus joelhos, e as águas começaram a tomar conta do seu corpo todo, chegaram ao ponto de alcançar até os seus lombos, e ele chegou ao ponto de estar tão envolvido com aquela água, com aquele rio, que ele já estava tendo condição até de nadar. Então essa visão do profeta Ezequiel, falando da água, né? A palavra de Deus, ela é simbolizada através de vários elementos, sabe? E a água é um dos elementos que simboliza a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele disse: quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão, correrão, nascerão do seu interior. O salmista, ele diz: guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus tem esse poder de nos limpar. Esse texto do profeta Ezequiel nos faz lembrar de pessoas, né, que eu posso me incluir também. Muitas das vezes Deus nos dá a oportunidade de mergulhar no oceano do Espírito, de ter uma experiência mais profunda, mais tremenda com Deus, e muitas das vezes a gente evita essas experiências. A gente recusa essa oportunidade. E Deus continua nos dando essa oportunidade. Ezequiel não pensou 2 vezes. Ezequiel se envolveu naquela água, naquele rio. Ele passou a ter uma experiência nova com Deus. E que você que está me ouvindo nessa manhã também possa ter esse desejo, né, de mergulhar no oceano do Espírito. Quantas vezes, né? A gente sabe que tem irmãos que ficam satisfeitos apenas... Existem irmãos, existem irmãs, existem pessoas que ficam satisfeitas apenas de ir na igreja adorar a Deus uma vez por semana. Isso fala daquele crente que não quer se envolver de uma maneira assim, bem sobrenatural na água, na palavra de Deus, nesse rio. Basta as águas estarem molhando os seus tornozelos que ele já está satisfeito. Mas aí já tem outros irmãos que, estou falando uma linguagem bem básica, bem simples de entender. Mas, por outro lado, já existem irmãos que já gostam de estar na igreja, quarta, sexta, se tiver culto, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia da semana, enquanto ele tiver condição, ele está ali. Porque o prazer dele é querer que essas águas venham até os seus joelhos, até o seu corpo, e ele venha se envolver cada vez mais com a palavra de Deus, que é a água. Quando a gente está sujo, a gente toma um banho, a gente fica limpo, né? Exteriormente. Mas a palavra de Deus, ele tem esse poder de nos limpar internamente, no nosso íntimo, na nossa alma. Aleluia. Os grandes avivamentos no mundo. Aqui é o segundo ponto. Os grandes avivamentos no mundo. Na Europa, a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele evangelizou uma parte da Europa, e houve períodos na história em que o continente europeu era um continente que o avivamento chegou. E o avivamento chegou através de santos homens e mulheres de Deus. Vamos ver o que o comentarista diz? Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel, no contexto da profecia de Ezequiel. Ou seja, o comentarista já inicia dizendo que houve períodos do continente europeu em que o povo estava se sentindo como um vale de ossos secos, sem um avivamento espiritual. Continuavam sendo crentes, sim, mas precisavam de um avivamento espiritual. E muitas das vezes na nossa vida espiritual, nós também precisamos de um avivamento ou de um reavivamento espiritual.
porque tem momentos na nossa vida que a gente enfrenta períodos de sequidão espiritual. Quando vem lutas, aflições, angústias, frustrações, sentimentos de frustrações com nós mesmos, sentimentos de decepções com as pessoas, desemprego, uma doença, uma luta conjugal. De repente vem aquele momento em que a gente fica abatido, se perguntando onde Deus está, ou porquê disso, ou porquê daquilo. A gente fica sem entender provações que nos vêm sobre nós, e não são todos que conseguem continuar naquela mesma rotina. Às vezes diminuímos o período de oração em vez de aumentar, diminuímos o período de leitura da palavra de Deus em vez de aumentar, e é nessa hora que devemos clamar a Deus uma vez mais: Senhor, me reaviva espiritualmente. E muitos crentes do continente europeu precisavam de um reavivamento espiritual. E a misericórdia de Deus é tão grande que Deus não tardou para levantar pessoas cheias do Espírito Santo para proclamar o avivamento. E aí o comentarista nos diz que na Alemanha, por volta do ano 1722, o conde Sinzendorf liderou os movimentos, os morávios, num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu. Chegou até a América, e a palavra de Deus também nos diz que a Inglaterra também provou desse avivamento, né? Por volta do ano 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito Santo e pregaram contra o formalismo. No país de Gales, Evan Robert, um adolescente de 13 anos. Irmãos, isso aqui me chamou muito atenção, né? No país de Gales, um adolescente de 13 anos, nasceu dentro dele um desejo muito grande de buscar um avivamento em Deus. E a história nos mostra, né, que ele teve uma visão e ele foi impactado por essa visão, e ele começou a procurar vários jovens da sua cidade, e ele disse para esses jovens que Deus queria derramar um avivamento muito grande sobre eles. Olha como interessante aqui. Ele reuniu seus colegas e falou da visão e disse que Deus queria derramar um avivamento sobre eles, mas que era necessário abandonar o pecado. Porque para Deus derramar um avivamento sobrenatural sobre a minha vida e a sua vida, é necessário que venhamos a remover toda sujeira, remover todo o pecado. Não só pedir a Deus perdão dos nossos pecados, mas abandoná-lo. E esses adolescentes abandonaram o pecado. Deus derramou um grande avivamento ali no país de Gales, né? Isso aconteceu entre o ano de 1904 a 1905. Aí Deus enviou um outro avivamento nos Estados Unidos. Deus também queria avivar os Estados Unidos, continente da América, né? E Deus usou grandes homens ali, como Charles Grandison Finney. Se a pronúncia estiver errada, eu peço aos irmãos, que são nomes ingleses, né? Deus usou outros homens ali, como Campbell Morgan. Então esses avivalistas, eles foram influenciando cada vez mais outros irmãos. Ou seja, irmãos eram batizados com o Espírito Santo através daquela mensagem. E aqueles irmãos saíam dali, já iam morar em outra cidade, em outro estado, em outro país, em outro continente. E eles levavam a mensagem do avivamento espiritual. E onde eles chegavam, eles pregavam dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E muitas pessoas creram nessa mensagem, e a mensagem do avivamento foi se espalhando por várias partes do mundo e por vários continentes do mundo. Agora nós vamos aqui entrar no terceiro e último ponto.
Os avivamentos mudam a história. Os avivamentos mudam a história. É consciência entre os estudiosos, é o terceiro ponto. Porque no segundo ponto eu fiz um resumo aqui falando sobre vários avivamentos que aconteceram no mundo, e que esses avivamentos foram cumprimento da palavra de Deus, e que pessoas foram impactadas, e onde eles chegavam em vários outros continentes, levavam avivamento, e Deus só ia cada vez mais convertendo e levantando outras pessoas para continuar pregando a palavra do Senhor. Mas tem algo importante aqui que eu quero frisar aqui, antes da gente entrar aqui no terceiro ponto. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na Rua Azusa, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica da fé apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Glória a Deus por esse comentário, né? Esse comentário é um comentário sobre um dos maiores avivamentos que já aconteceram no mundo. E aqui a gente observa que esse avivamento, ele começou ali na Califórnia, e a mensagem pentecostal era essa, né? Jesus batiza com o Espírito Santo. E a história nos mostra que o avivamento foi tão grande ali sobre a vida daqueles irmãos, e esse avivamento foi atraindo cada vez mais outras pessoas, de tal maneira que o local ali de adoração se tornou um local pequeno, eles tiveram que providenciar um outro salão. E trazendo esse breve comentário para as nossas vidas, né? O poder de Deus, o avivamento tem essa capacidade de atrair outras pessoas para a presença de Deus. O mundo já está afadado de religiões. Existem religiões para tudo quanto é gosto. É como se fosse um self-service, é como se fosse um restaurante onde você chega e vai escolher o que você quer comer. Então, existem religiões para tudo quanto é gosto. Religiões que podem isso, religiões que podem aquilo, religiões que ensinam de um jeito, religiões que ensinam de outro. E o povo, muitas das vezes, o povo quer algo diferente, o povo quer uma experiência diferente, o povo quer saber quem é Deus, o povo quer saber se existe Deus, quem é o Espírito Santo e assim por diante. Então, o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você, ou se você tem desejo de ter o Espírito Santo, que é uma pessoa, que é o próprio Deus que habitando em você, você vai produzir novos frutos, você vai ter o brilho do Espírito Santo e as pessoas vão se sentir atraídas até você, querendo saber o porquê da sua mudança, o porquê de você estar tão diferente e assim por diante. Aí você vai explicar sobre o avivamento espiritual que está na sua vida. Você vai explicar que você teve encontro com o Senhor Jesus. Assim como essas pessoas foram impactadas com o avivamento e outras pessoas vieram a servir a Deus, se sentiram atraídas a buscar a Deus através desse avivamento. Então, a gente sabe que os avivamentos mudam a história. Impactos no mundo. Consciência entre os estudiosos, a informação de que o avivamento trouxe impacto profundo na política, na economia e na cultura. Só um verdadeiro avivamento remove o pecado da divisão de qualquer espécie. A geração depois do avivamento. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudança nas igrejas. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus se cumpriu. O avivamento chegou em vários continentes. É notório. Mas a gente sabe que, infelizmente, em muitos lugares, já não existe mais esse avivamento. Existem lugares no mundo, a gente sabe, né? Existem lugares no mundo, no continente europeu e em outros continentes que no passado eram considerados como lugares em que Deus realizava milagres, porque tinham crentes
arrependidos, aqueles que buscavam avivamento, mas esses crentes morreram e vieram outra geração. Mas infelizmente os outros que vieram depois não permaneceram na palavra de Deus, não permaneceram no avivamento que só vem através da palavra de Deus. Então o comentarista ele diz, né, a geração depois do avivamento. Então os instrumentos de Deus que incendiaram o mundo, eles partiram. E outros que vieram depois, infelizmente, deixaram o fogo se apagar. Mas que possamos orar ao Senhor. Que possamos orar ao Senhor, a fim de que Deus crie no coração desses crentes uma necessidade, que esses crentes possam ver a necessidade de buscar a presença de Deus. Ter um bom emprego é ótimo, ter um bom salário é ótimo, ter uma família principalmente é ótimo, mas sobretudo que esses crentes possam buscar um avivamento espiritual. Dias atrás saiu nas redes sociais que Deus estava derramando um grande avivamento em uma faculdade lá nos Estados Unidos. Se você tiver curiosidade, você pode pesquisar nas redes sociais. Então Deus é o mesmo. Deus é o mesmo Deus que está operando na vida desses irmãos lá nos Estados Unidos, é o mesmo Deus que está operando na vida de muitos irmãos aqui no Brasil, é o mesmo Deus que quer operar através da sua vida, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo esse dia. Agora estarei dentro da conclusão. A conclusão nos diz, Deus deseja operar, um minuto, pode trair agora não, Deus deseja operar, agora não, Deus deseja operar nas igrejas, no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual e sacudir as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Portanto, é preciso buscar o batismo do Espírito Santo com perseverança, fervor e que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Amém? Glória a Deus por esses estudos bíblicos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Irmãos, nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Lembrando que hoje nós estudamos sobre o avivamento espiritual no mundo. Nós entendemos que não foi possível citar detalhes por detalhes dessa lição, porque também a lição é extensa, é longa. Mas eu creio que o que foi falado aqui já foi o suficiente para nós entendermos que Deus deu a visão para o profeta Ezequiel, que Deus derramou um grande despertamento, um grande avivamento espiritual no continente europeu, no continente americano e em outros continentes do mundo. E que esse avivamento que chegou lá impactou outras pessoas também, porque Jesus ensinou a fazer discípulo. Então uma pessoa se converte aqui, já fala do amor de Deus para outras pessoas, uma pessoa que crê no batismo com o Espírito Santo já prega sobre o batismo com o Espírito Santo para outras pessoas, e a obra de Deus não para até que Jesus possa vir para buscar o seu povo. Quero orar por você, querido Deus, em nome de Jesus. Quero apresentar, ó Pai, ó Deus, primeiramente, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Quero apresentar todos que ouviram a Tua palavra. Senhor, perdoa as nossas falhas, tanto minha quanto aqueles que estarão ouvindo ou que ouviram esse estudo. Ó Deus, venha animar, venha renovar, venha encher com o Espírito Santo aqueles, ó Pai, que ouviram a Tua palavra. Venha fazer com que haja salvação e restauração espiritual. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Pois bem, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até esse exato momento. Continue nos acompanhando através do YouTube, né? Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe, principalmente, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela pessoa que você conhece, que está precisando ouvir essa palavra. E com certeza você estará realizando a obra do Senhor Jesus. Lembrando que esse é o canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Um abraço e até o nosso próximo encontro.